As casas que Jesus entrou, esta é a série. E hoje eu tenho aí a responsabilidade de falar sobre a casa de Jairo. Essa casa de Jairo que é descrita por 3 evangelistas, mas eu quero me deter àquilo que escreveu Lucas. Então, Lucas capítulo 8, versículo 40, até o versículo 56. Lucas capítulo 8, do versículo 40 até o versículo 56. Eu quero ler para vocês na versão Almeida Revista e Atualizada. Nós não combinamos com a equipe de louvor, mas eles trouxeram aí 2 cânticos que cabem perfeitamente dentro desta passagem, dentro desta narrativa que fala a respeito do poder de Jesus, o poder de Jesus que levanta os mortos e que levantou da morte a filha de Jairo, e o poder de Jesus que sara os feridos, que sarou a mulher do fluxo de sangue. Então, Deus já preparou tudo para nós. Então, aproveita esse tempo gostoso de Deus para a vida de vocês. Vamos lá, vamos ao texto. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele, lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Amém e amém. Eu gostaria de trazer para vocês nessa noite, não um sermão expositivo, porque a gente não tem tempo suficiente para pregar expositivamente sobre esse texto.
Eu ficaria aqui tranquilamente 1h30 pregando nesse texto. E vocês ficaram assustados, né? Mas eu gostaria de trazer um sermão para vocês, mesmo não sendo um sermão expositivo, um sermão com conteúdo, com consistência. E para isso, nós vamos pedir a Deus que nos ajude a ter esse sermão e a ter essa palavra. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque estamos diante da Tua palavra. E a Tua palavra, ela tem o poder de edificar as nossas vidas. Nós queremos te pedir nessa noite que, enquanto a Tua palavra é pregada, que o Senhor venha produzir fé no nosso coração, através da Tua palavra. Não uma fé comum, Pai, mas uma fé operante, uma fé genuína, uma fé que agrada a Deus. É a oração que nós fazemos pedindo que o Teu Espírito, em cada momento desta mensagem, nos conduza à Tua vontade. E que através da pregação da mesma, o nome do Senhor seja engrandecido, seja exaltado, seja glorificado. É a oração que eu faço a Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos falando sobre casas em que Jesus entrou, não é isso? Hoje eu falei que iria falar sobre a casa de Jairo, e eu vou falar sobre a casa de Jairo. Mas eu gostaria de começar a minha exposição nessa noite, considerando um contexto imediatamente anterior a esse texto, que é o contexto de Gadara. E eu pude ver ali que em Gadara, na casa dos gadarenos, é uma casa onde Jesus, ele não foi bem recebido. É uma casa que, embora Jesus tenha realizado ali um grande milagre, libertado o endemoniado gadareno, um homem que possuía uma legião de demônios, e segundo os estudiosos, se eram 2.000 porcos, isso era o equivalente àqueles demônios que estavam sobre aquele homem. Então, Gadara é uma casa onde Jesus não é bem-vindo. Jesus é expulso de Gadara. Já em Cafarnaum, a gente poderia entender num contexto maior, que é uma casa onde o evangelista Lucas, ele diz que Jesus, ele é recebido pela multidão com alegria. Olha que paradoxo. Então aqui nós temos uma casa onde Jesus é expulso e deixa de desfrutar das bênçãos de Cristo, embora ele tenha manifestado graça sobre aquele local, libertando aquele homem. E em contrapartida nós temos uma outra casa, que é a casa de Cafarnaum, onde Jesus é recebido com alegria. Então a primeira grande lição que nós podemos entender, na casa em que Jesus é bem-vindo, ali haverá bênçãos, amados. E é por essa razão que nós devemos sim abrir as nossas casas para Cristo Jesus. Mas sabe o que é interessante? É que Jesus é expulso de Gadara, porque Gadara é uma casa onde se valoriza mais dinheiro do que pessoas. As pessoas ali em Gadara, elas valorizam mais dinheiro, elas valorizam mais poder do que pessoas. Porque Jesus, ele dá um prejuízo grande ali em Gadara, por causa de uma pessoa. Então Jesus é expulso da casa onde se valoriza mais dinheiro, mais poder, mais bens materiais do que pessoas. E o que é interessante é que em Cafarnaum, onde Jesus é bem-vindo, é um local onde as pessoas são mais valorizadas do que dinheiro, porque ali tem uma mulher
que se desprende de todos os seus recursos financeiros para tratar da sua saúde, entendendo que a vida vale mais do que qualquer dinheiro. Ali em Cafarnaum existe um homem chamado Jairo, que é um homem rico, ele é o principal da sinagoga, mas esse homem, ele corre até Jesus, porque ele está com uma filha à beira da morte, e ali ele se mistura no meio da multidão, não valorizando o seu status, não valorizando os seus recursos, mas se tornando uma pessoa comum e se importando com pessoas. Olha que paradoxo. Amados, e quando eu olho para esse texto, eu percebo que muitos redutos religiosos hoje, Jesus estaria de fora. Quem sabe algumas agências missionárias. Olha lá, vamos dispensar o missionário Jesus. Ele dá muito prejuízo. O missionário Jesus dá muito prejuízo. Por causa de uma pessoa, ele sacrifica 2.000 porcos. Ele dá prejuízo. O missionário Jesus dá prejuízo. Ele vai dar prejuízo porque ele multiplica pães. E agora, Manuel, o que tu vais fazer com a tua padaria? O missionário Jesus, ele dá prejuízo. Porque ele multiplica peixes. E agora, José, o que tu vais fazer com a tua peixaria? É interessante, amados, porque, e eu creio que Jesus está de fora de alguns redutos evangélicos hoje, porque alguns redutos evangélicos se valorizam mais dinheiro, mais poder, mais fama, mais status, mais ostentação do que pessoas. Queridos, o texto diz que a multidão o comprimia, mas 2 pessoas se destacam nesse relato entrelaçado. E é por essa razão que eu li todo o texto. Aí, pastor, tem muito texto aí, mas eu precisava ler. Eles estão entrelaçados. É Jairo e a mulher hemorrágica. Esses 2 personagens ensinam-nos alguns contrastes. Vamos lá, alguns contrastes que nós podemos ver a título de introdução. Jairo era um líder da sinagoga, ela era uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso, ela era excluída da comunidade religiosa. Jairo era considerado santo, ela era considerada imunda. Jairo era um homem valoroso para a sociedade, ela era sem valor para a sociedade, porque era uma mulher, e não somente porque era uma mulher, mas porque tinha hemorragia, e aquele sangue significava imundícia. Jairo era prezado pela sociedade, porque era líder principal da sinagoga, era rico, e ela era desprezada pela sociedade. Jairo tinha passagem livre. Jairo está lá e consegue chegar até Jesus. Mas essa mulher tinha obstáculos à frente dela. Jairo era rico. Essa mulher perdera todos os seus bens em vão buscando saúde. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha, que agora está à morte. Ela sofre de uma doença há 12 anos que a impede de ser mãe. Jesus, é interessante também que Jairo faz um pedido público a Jesus. Ela aproxima-se de Jesus por trás com um toque silencioso. E o interessante é que Jesus atende a ambos, com todas essas diferenças, mas atende primeiro a mulher do fluxo de sangue. Queridos, apesar de todas as diferenças que nós encontramos nesses 2 textos aqui, tanto a mulher quanto o Jairo buscaram a Jesus, se prostraram diante de Jesus em atitude de humilhação e adoração,
E tanto a mulher quanto o Jairo tiveram fé em Jesus. E aí eu fiquei pensando, qual que é o assunto central desse texto? Da casa de Jairo. Por que é que o evangelista Lucas, Mateus, Marcos coloca essas duas situações juntas, apesar de terem ocorridas no mesmo momento? E aí eu percebi que a tônica da casa de Jairo é fé. A tônica da casa da mulher samaritana é fé. Por quê? Porque Jesus diz para a mulher do fluxo de sangue: vai, a tua fé te salvou. Algumas versões dizem: a tua fé te curou, a tua fé te libertou. E quando Jairo recebe aquela notícia: olha, Jairo, deixa o mestre, não perturba mais o mestre. A tua filha já está morta, não tem mais jeito. Jesus ouve o quê? Fala: Jairo, não dá ouvido para esse cara não. Crê somente. Então nós entendemos que a tônica de toda essa narrativa é fé. Ih, pastor, vai falar de fé de novo. É fé. Irmãos, e uma grande verdade, dentre algumas verdades que eu quero extrair desse texto para nós, é que Jesus, ele não se impressiona com multidões. Jesus não se impressiona com multidões, muito menos com religiosidade. E sabe o que é interessante? Durante toda a narrativa a gente percebe isso o tempo todo. Jesus, ele não está preocupado com as multidões. Jesus, ele não está preocupado com a religiosidade, com a nossa religiosidade. Mas o que impressiona Jesus e o que impressiona a Deus é fé. É a fé que impressiona. Então a gente vai estudar aqui essa fé da casa de Jairo. Essa fé que é uma fé genuína. Essa fé que é uma fé que agrada a Deus. Essa fé que é uma fé que move a mão de Deus até a casa de Jairo. Essa fé é que traz a vida de uma menina que estava morta à existência. Essa fé é que transforma coisas que estão mortas em coisas vivas. Essa fé que muda situações e circunstâncias. Então a primeira grande verdade que nós podemos aprender com a casa de Jairo é que a fé genuína, amados, ela nos move até Jesus. Mas isso é óbvio, pastor. A fé genuína, ela nos move até Jesus. No texto nós podemos ver o evangelista Lucas dizendo que Jairo se moveu até Jesus junto com toda aquela multidão. E sabe, queridos, eu fico impressionado, principalmente com as manchetes a respeito de fé dos últimos dias. Quem esteve ligado aí na televisão esses últimos dias, viram algumas manchetes, manifestação de fé em Aparecida, manifestação de fé no Vaticano, manifestação de fé na Bahia, manifestação de fé em Belém do Pará com o Círio de Nazaré. Me cansa esse tipo de fé. Domingo mesmo foi aquele grande momento de canonização da irmã Dulce. Deixa eu falar para vocês, eu vivi 19 anos na Bahia. Eu conheci a vida da irmã Dulce. Eu conheci as obras da irmã Dulce. Era uma pessoa boa, uma pessoa de muitas obras, uma pessoa com coração generoso,
uma pessoa que cuidava mesmo dos pobres e abriu mão de todos os seus sonhos para cuidar desse tipo de pessoa, os menos favorecidos de uma sociedade. Mas irmã Dulce era uma pecadora como eu e como você. Ela não tem nenhum poder de operar milagres, de operar curas. Nós respeitamos como uma pessoa do bem, uma pessoa a qual Deus usou a sua vida. E não é desrespeito nenhum a gente estar falando isso, porque, amados, nós precisamos e as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é regra de fé de instituições cristãs, essas instituições ditas cristãs deveriam conhecer a palavra de Deus, que diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, por mais que pessoas digam que foram alvos do milagre de uma pessoa boa no seu tempo em que viveu aqui na terra, biblicamente falando, não existe respaldo nenhum. É Jesus Cristo que levanta os mortos, é Jesus Cristo que sara pessoas, é Jesus Cristo que cura, porque Ele é o Deus encarnado, Ele é o Deus unigênito. Me cansa essas questões. A gente vê aquela questão lá do Círio de Nazaré, por exemplo, e aquela aglomeração, aquela multidão, e a TV, ela coloca numa manchete com letras garrafais, essa veio lá do fundo do baú. Manifestação de fé. Amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a fé genuína, a fé que agrada a Deus, é a fé que é colocada numa pessoa, e essa pessoa é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Se me cansa a idolatria nesse país, me dá ânsia. A fé que nós encontramos em muitas igrejas evangélicas do nosso país, e principalmente igrejas midiáticas. Tem muitas pessoas que estão frequentando igrejas que têm fé não em Jesus, mas fé num templo. Tem muitas pessoas que estão frequentando igrejas que têm fé na multidão, mas não fé em Deus. Outro dia eu estava vendo uma chamada de uma igreja, grande concentração de fé e milagres. Que tipo de fé é essa? É fé na multidão. Não é fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Me dá ânsia esse tipo de fé. É a fé no apóstolo. É a fé na palavra de um bispo. É a fé na oração de um pastor. É a fé numa campanha. Irmãos, nós precisamos ter fé em Jesus. Quando um pastor ora, quando um bispo ora, quem opera o milagre é Cristo Jesus, não é o pastor, não é a oração do pastor. A Bíblia fala, se tiver alguém doente, chame os presbíteros e ore por ele. E o Senhor o levantará, é o Senhor Jesus. É por isso que a nossa fé não deve estar em homens, não deve estar em instituições, não deve estar numa campanha de 7 semanas de jejum e oração como essa. Embora você esteja participando de uma campanha, a tua fé precisa estar em Cristo Jesus. Porque é Ele que nos visita, amados. É Cristo que nos toca numa noite como essa. Tem muitas igrejas hoje que a fé está nos símbolos da antiga aliança. Queridos irmãos, quem vive debaixo da antiga aliança está debaixo de maldição.
E as pessoas acham que estão dentro de uma igreja onde há manifestação de fé. É muito comum hoje a gente ver em algumas igrejas, por exemplo, a Arca da Aliança. É muito comum hoje a gente ver em algumas igrejas um candelabro. É muito comum hoje a gente ver algumas pessoas comprando mezuzá. É muito comum hoje a gente ver as pessoas carregando a estrela de Davi no peito para ser abençoado. Que tipo de fé é essa? Essa não é uma fé bíblica. Esse homem, Jairo, ele coloca a sua fé numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que o milagre acontece na vida desse homem. E a gente vê fé em invencionistas. A gente vê gente, amados, colocando fé numa toalha. A gente vê gente colocando fé, sabe, num lenço suado de um homem. A gente vê gente colocando fé numa meia, colocando fé num martelo, colocando fé numa corneta. Então, a fé genuína, a fé que agrada a Deus, a fé que move a mão de Deus sobre as nossas vidas, é a fé que nos move até Cristo Jesus, porque é somente Ele, amados. Se Cristo não vier entre nós nessa noite, nada vai acontecer aqui nesse lugar. Você pode fazer todas as campanhas que você quiser fazer. Você pode colocar fé nos pastores, você pode colocar fé numa instituição, fé numa palavra. Mas se a tua fé não estiver em Cristo Jesus, nada vai acontecer. Primeiro, a fé genuína, ela nos move até Jesus. Segundo, a fé genuína, ela se refugia na graça. É na graça. Irmãos, é interessante esse texto, porque Jairo, ele não se apoiou nas suas obras. Jairo, ele não se apoiou na sua religiosidade. Ele era principal da sinagoga, um evangelista diz. Outro evangelista diz que ele era o chefe da sinagoga. Jairo era um líder religioso, que poderia reivindicar diante da sua bagagem religiosa um favor do mestre. Mas ele não faz isso, ele não se apresenta com essa capa. Ele não se apresenta, pelo contrário, quem apresenta Jairo, e você sabe que Jairo é líder da sinagoga, é por causa do evangelista Lucas, é por causa da narrativa. Jairo nada mais é do que mais um na multidão, e isso é bonito a gente ver aqui Lucas relatando isso. Lucas diz que Jairo se chegou junto à multidão para receber com alegria a Jesus Cristo. E sabe o que é interessante? É que Jairo se prostrou, significa dizer que Jairo se humilhou, Jairo adorou a Cristo Jesus como Deus. Amados, nós precisamos entender, Deus faz alguma coisa por nós, não por aquilo que nós fazemos para Deus. Esquece isso. Essa não é uma fé que agrada a Deus, uma fé de troca, uma fé onde você dá e você recebe. E essa tolice tem sido pregada em grande parte de nossas igrejas nesse tempo presente. Quantos discursos, queridos, eu já ouvi de pastores na televisão, e aqueles testemunhos, olha, desde o momento que eu peguei esse carnê, eu fiquei empresário, eu saí da miséria. Mas a palavra de Deus diz assim em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Irmãos, Deus não vai nos abençoar, Deus não vai transformar vidas, Deus não vai curar por aquilo que nós fazemos para Ele.
mas é pela graça. Se Deus tem cura para a tua vida hoje, entenda uma coisa: não é por aquilo que você é, não é por aquilo que você representa para essa comunidade. O exemplo de Jairo me mostra que Deus, ele não está impressionado com religiosidade. Deus não vai operar por causa da nossa caminhada de anos com Ele. Deus não vai nos abençoar simplesmente porque o nosso dízimo, as nossas ofertas, elas são generosas. Sabe, Deus não vai me abençoar simplesmente porque eu não perco uma campanha de oração que se tem numa igreja. Não é por isso, é pela graça. E nós cantamos, a primeira canção dessa noite fala exatamente sobre graça. Irmão, Jesus Cristo passa num ajuntamento como esse e Ele opera por causa da graça, porque Ele é bom, não porque nós somos bons. Jesus, Ele não se impressiona com togas, Ele não se impressiona com estolas sacerdotais, Ele não se impressiona com a minha carreira pastoral. O que impressiona Jesus Cristo é quando eu me lanço sobre Ele numa atitude de confiar exclusivamente na graça dEle. A fé genuína, amados, é a fé que se apoia na graça. Essa é a fé genuína. E infelizmente o que nós temos visto, o que nós temos presenciado num tempo como esse, é uma fé de obras. Você faz e Deus te abençoa. Você dizima e Deus multiplica. Você pega um carnê e as bênçãos chegam. Está errado. É graça. E sabe o que é interessante? É que Jesus atende primeiro a mulher, que não tinha nada, não tinha status, era uma desconhecida, era considerada imunda. E a mulher que Cristo atende primeiro. Segunda grande verdade, amados, que nós podemos aprender é que a fé genuína, ela se refugia na graça. Esquece as tuas obras. Paulo diz que as obras foram feitas para que andássemos nela. Mas a fé genuína, ela sabe esperar. Se a fé genuína se refugia na graça, a fé genuína sabe esperar. Jairo, ele esperou Jesus voltar de Gadara, porque ele estava lá, à beira-mar com a multidão, esperando o mestre. E aí, diante daquele pedido, o que aparece? Está aquela multidão, a mulher toca, e Jesus vai fazer o quê? Dá atenção para a mulher. E vou ter que esperar. Irmãos, às vezes a gente, por exemplo, participa de uma campanha como essa, a gente fica desesperado pelo agir de Deus. Nós achamos assim, vai terminar a campanha e o milagre vai acontecer na minha vida. Pode ser que não aconteça. Nossa, pastor, você está querendo esvaziar esse auditório, né? É a palavra que diz. Amados, a fé, você sabe esperar. Jairo, ele soube esperar e o milagre aconteceu na vida desse homem. É interessante que a gente vê propagandas de igreja bem estampadas assim, a noite do milagre urgente. É uma igreja que está na contramão da Bíblia. Porque uma das características predominantes na vida do salvo é a perseverança. E você persevera, o que significa perseverar? Esperar. E o que significa esperança? Às vezes a gente fala, eu tenho esperança. Pois espera está dentro da esperança. Então nós vivemos uma geração do fast food. A gente aperta um botão e Deus atende. E não é assim, via de regra, que vai acontecer. Não é assim que funciona.
Não é assim que Deus nos atende. Porque a Bíblia diz que não é dessa maneira. Sabe, amados, quando eu olho para Isaías 64, versículo 4, eu vejo a Bíblia dizendo: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Jairo soube esperar, e o milagre aconteceu na casa de Jairo. Irmãos, tempos atrás eu vi uma história de um pai que tinha um filho muito doente, uma enfermidade muito rara. E aquele homem, ele investiu tempo, ele investiu dinheiro, ele investiu na vida de pessoas, ele investiu em pesquisas para descobrir a cura para a vida daquele filho. E durante muitos anos, aquele homem batalhou, vendo aquele filho sofrendo numa cama hospitalar. Até que chegou um dia onde aquele homem ele perdeu a esperança. Ele perdeu a esperança e naquele país podia sim desligar os aparelhos, e ele pediu para desligar os aparelhos do filho dele, porque ele não aguentava ver o filho passar por tanto sofrimento, e nem ele e a família dele passar por tanto sofrimento. E ele pediu para que assim fosse feito. É interessante que um dia após o sepultamento do seu filho, aquele homem, ele recebe uma ligação daqueles pesquisadores com aquela bela notícia dizendo: descobrimos a cura para a enfermidade do seu filho. Aquele homem perdeu a esperança, ele perdeu o seu filho, ele perdeu o milagre. Amados, nós precisamos aprender a esperar em Deus. A fé que agrada a Deus é a fé que descansa na esperança. É a fé que sabe esperar. E nós precisamos aprender com Jairo. Quarto lugar, fé genuína, não olha para as circunstâncias. A fé genuína mesmo, a fé que agrada a Deus, ela não olha para as circunstâncias. Irmãos, e o quanto nós olhamos para as circunstâncias da vida, o quanto nós olhamos para os problemas, o quanto nós olhamos para as dificuldades. Jairo, ele recebeu uma sentença de morte. Ele recebeu a notícia: Jairo, esquece o mestre. Tua filha já morreu, Jairo. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. E aí Jesus Cristo chega para Jairo e diz assim: Jairo, não temas, crê somente. Não dá ouvidos para essa notícia, mas crê somente. Tenha fé, Jairo. E Jairo, ele creu contra as circunstâncias, amados. É quando as pessoas estão dizendo: olha, você não vai conseguir um emprego. E Deus está falando para você: olha, creia somente. É quando as pessoas chegam para você e dizem assim: olha, o teu casamento não tem mais jeito, ele não quer mais saber, ela não quer mais saber, e você continua crendo contra as circunstâncias. É quando as pessoas estão decretando, quem sabe, a tua falência financeira, a tua falência material, a tua falência espiritual. Existe um Deus dizendo: não temas, creia somente. Amados, nós precisamos ter esse tipo de fé. Quando o mundo diz não, mas com Deus nós dizemos sim. É possível mudar a situação. É possível mudar essa circunstância. Quando nós olhamos para a vida de Jairo, nós encontramos um homem assim. Sabe, um homem que ousou crer contra as circunstâncias. Um homem que não se prendeu a uma notícia de morte, mas disse no seu coração: eu creio. E o milagre aconteceu. Na Bíblia tem um personagem chamado Pedro, que até começou a andar sobre as águas, porque estava focado em Jesus. Mas quando Pedro olhou para as circunstâncias do tempo, Pedro afundou naquelas águas, mas pela graça, Jesus o alcançou novamente.
Abacuque 3, 17 e 18 diz: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da manada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A fé genuína, ela não olha para as circunstâncias. Em último lugar, amados, a fé genuína não é a fé da multidão. A fé genuína, olha aqui para mim, a fé genuína não é a fé da multidão, e sim a fé que Jesus encontra na multidão. A fé genuína não é a fé da multidão, mas a fé que Jesus encontra num ajuntamento como esse. Eu fico impressionado como nós, pastores, nos preocupamos tanto com a multidão. Alguns fazem questão de publicar aquela manchete: grande concentração de fé e milagres. Como se a quantidade de pessoas expressasse uma fé que pudesse atrair o milagre de Deus. E é interessante nesse texto que Jesus, ele vê uma multidão, mas ele não vê fé da multidão, mas ele vê fé em pessoas naquela multidão. Ele vê a fé de uma mulher que está se escondendo, que toca com um toque diferente. Aquelas pessoas estão tocando por tocar Jesus, mas aquela mulher, ela toca com fé. Jesus vê fé no coração de um homem chamado Jairo, da mulher de Jairo, e ele vê fé na vida de Pedro, Tiago e João. É por essa razão que ele manda todo mundo sair daquela casa e só entra aqui nessa casa quem tem fé. Quando a gente olha para esse texto, amados, a gente descobre claramente que Jesus, ele não está preocupado com as multidões. Jesus não se impressiona com os grandes ajuntamentos. Jesus se impressiona com a fé de algumas pessoas que há naqueles grandes ajuntamentos. Porque a multidão, ela quer pão. Porque a multidão, muitas vezes, ela quer espetáculo. Porque a multidão, muitas vezes, ela quer entretenimento. Irmãos, tem gente viciada em milagres. Tem gente que fica oriçado por essa questão do milagre. E onde tem um milagre, onde tem um profeta, essas pessoas estão correndo para lá. Mas isso não significa que essas pessoas têm fé. Onde tem multidão, tem curiosidade. Onde tem multidão, existe a questão do milagre pelo milagre. E não um milagre capaz de produzir fé no coração dessas pessoas. Então Jesus, ele não se impressiona com isso, com a fé da multidão, mas com a fé que Jesus encontra na multidão. Olha só que interessante. Então, uma multidão de pessoas não significa dizer que vai atrair o milagre de Deus. É possível que uma multidão de pessoas não tenha fé, mas quem tem fé no meio daquela multidão são poucas pessoas. E por causa da fé dessa pessoa, o milagre acontece. Então, em quinto e último lugar, amados, a fé genuína não é a fé da multidão, mas a fé que Jesus encontra lá, escondida naquela multidão. E aí Jesus entra na casa de Jairo, com Jairo, sua mulher, Pedro, Tiago e João. Que é uma prova disso, como a multidão, ela não tem fé. Quando Jesus chega para aquela multidão que está chorando ali, e era muita gente que estava chorando, gente que ganhava para isso. Porque não é possível uma pessoa estar chorando, de verdade chorando, no velório. E aí Jesus fala, não está morta. E aí, é isso que Lucas está dizendo. Que eles começaram a rir. Quem começou a rir?
Foi a multidão que estava rindo, a multidão de pranteadores que estava dentro daquela casa, uma multidão que não tinha fé. Mas Jesus viu fé em algumas pessoas que estavam no meio daquela multidão. Amados, eu quero finalizar minha palavra dessa noite. Como o texto fala de fé, e fala a respeito da fé desse homem chamado Jairo, uma fé genuína, uma fé operante, uma fé que produziu o milagre de Deus, eu preciso dizer algumas coisas para vocês aqui nesta conclusão. Tenha fé em Jesus. Tenha fé em Jesus. Ele se importa com a tua luta, Ele se importa com a tua dor, e principalmente com os menos favorecidos. Você me ouviu? Tenha fé em Jesus. Você não está sozinho, sozinha. Ele não está indiferente ao teu problema, à tua luta, à tua dificuldade. Ele não está. Ele se importa sim com a sua aflição. Ele se importa sim com a sua enfermidade. Ele se importa, sim, com aquilo que está morto na tua vida. E principalmente com os menos favorecidos. Sabe o que é interessante? Que Jesus disse que o evangelho, a priori, é para os pobres. Está escrito, pastor? Está. Não vou dar o endereço, você vai procurar lá na Bíblia. Mas está escrito. Isso é tão verdade aqui nesse texto que, em vez de Jesus se importar primeiro com Jairo, que está com uma filha morta, à beira da morte, né? No comecinho Lucas fala à beira da morte, mas no meio da conversa ela já morreu. Jesus, ele dá atenção àquela mulher, que é menos favorecida. Então, às vezes, a gente está no meio de uma comunidade onde existe gente famosa, gente que tem estrada de evangelho, e a gente fala assim, ó, no meio dessa multidão, Deus não vai me ver. E Ele te vê. Ele se importa com a tua luta, Ele se importa com a tua dor, Ele se importa com a tua aflição. Segundo, tenha fé em Jesus, somente Ele tem todo o poder de transformar sentenças de morte em sentenças de vida. O que morreu na tua vida? Tenha fé em Jesus. Ele pode trazer de volta aquilo que está morto em vida. Terceiro, tenha fé em Jesus, porque sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Em quarto lugar, tenha fé em Jesus, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 38, em Romanos 1, 17, que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E para concluir a minha palavra desta noite, amados, Jesus conta uma parábola em Lucas 18, 1 a 8, que é a parábola do juiz iníquo. E essa parábola ele conta, falando para os seus discípulos sobre o dever que nós temos de orar sempre, sem nunca desanimar, sempre esperar. Mas sabe que é angustiante que Jesus termina essa parábola no versículo 8, dizendo, quando porém vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. Amados, que nós possamos olhar para a vida de Jairo, especialmente o nosso enfoque nesse texto, para a casa de Jairo, e aprender a ter uma fé que move as mãos de Deus, uma fé operante, uma fé que agrada o coração do Pai, uma fé genuína para a glória de Deus. Deus abençoe.